Olá, pessoal, tudo bem? Me chamo Francielen, sou psicóloga, logoterapeuta e faço parte da equipe da Escola do Sentido. O vídeo que você irá assistir hoje é uma contribuição minha do aulão que aconteceu dia 2 de março. Estarei falando sobre o sentido do sofrimento. Você irá entender melhor o que é o sofrimento na visão da logoterapia e principalmente nas palavras de Viktor Frankl, certo? E já deixa o like, comenta e compartilha o vídeo. Boa aula. Sofrimento triunfal ou trágico. Quando é que é um triunfo para nós? E quando a gente enxerga o sofrimento como algo trágico? Mas aí está a questão. Decida-se. Trouxe aqui 3 recortes para a gente refletir um pouco sobre o sofrimento inevitável. Primeiro, terremoto na Turquia, a imagem de pai segurando mão de filha morta que mostra desespero de sobreviventes. Mulher que perdeu filha e genro em tragédia de São Paulo gosta de assistir vídeo de neto sobrevivente. Fico mais controlada quando vejo ele. Polícia investiga morte de bebê de 3 meses em hospital de Campina Grande. Mãe relatou à polícia que a criança morreu após receber uma medicação injetada na unidade de saúde. Sofrimento, ele é inevitável, é algo que pode acontecer conosco, é que nos acomete. Como é que essas notícias chegam até vocês? Se vocês estivessem nessa mesma situação, o que gostariam de ouvir? Essas notícias chegam até vocês como? O que é que vocês sentem? Angústia, tristeza, um nó na garganta, um aperto no peito, coração chega, fica pequeno. Imagina uma mãe perder um bebê de 3 meses por erro médico, se foi isso, que ainda está em investigação. Mas se for, o pai que perdeu uma filha em um terremoto, ele não previu que vinha um terremoto e ia causar um dano tão grande na vida dele. Uma avó, na verdade, uma mãe que perdeu a filha, seu genro, e agora tem aí um neto para criar. Como é que chegam essas notícias? Como é que fica a mente de vocês? Se estivesse nessa mesma situação, o que vocês gostariam de ouvir? Ah, é o tempo. O tempo vai curar tudo. O tempo vai ajeitar tudo. Seria isso? Ah, não, fulano passou por isso também, ele superou, você vai superar também. Seria isso. Sofrimento que bate na nossa porta, nós não esperamos, nem a gente prevê algo deste porte. Mas, pois bem, pensando, você estando no lugar deles, e agora do outro lado, né? Você vendo isso, uma pessoa próxima a você, é uma pessoa próxima a você, essa mãe que perdeu aí um bebê de 3 meses, o que você diria a ela? O que você diria a esse pai? O que a gente quer escutar, muitas vezes, talvez, não é o que a gente tem ali para dizer. Mas agora trazendo para o mais íntimo de vocês. Pensa aí, como é que vocês têm lidado com o sofrimento de vocês? Como é que vocês têm lidado com o dia a dia, com as angústias, com as dores de vocês? Se vocês estiverem passando por algo, pensa agora rapidinho, 2 segundos. Como é que vocês têm lidado com isso? Você como profissional agora de psicologia, você é psicólogo, como é que você tem lidado ao ouvir, ver o sofrimento do seu cliente? Diariamente, semanalmente, quinzenalmente, a forma que você encontra ele, seja presencial ou online, como você tem lidado? O primeiro, é a primeira vez que chega essa pessoa aí na sua porta para ser atendido por você e diz isso, não, eu perdi minha filha por erro médico. Você como profissional, como escuta. Pois bem, essas são algumas reflexões que devemos ter em nossa mente diariamente para pensar aquilo que é inevitável e que está diante, né, que está aí dentro da nossa vida. Pode seguir. Por quê? Porque nessa vida não há opção de sofrer ou não sofrer. Sofrer ou não sofrer, isso não está em jogo e não desrespeita as nossas decisões. Se a gente decidir, se nossas decisões forem tomadas com base no nosso sofrimento, para onde nós vamos? Nós nos perdemos.
temos que estar atentos a isso, porque eu não escolho, né? Hoje eu quero sofrer, hoje eu não quero, isso não existe, isso não tem lógica. Todo mundo aqui já passou por algum tipo de sofrimento, se não passou, pode passar. Faz parte da condição humana. Mas uma coisa eu tenho certeza, que todo mundo sim já passou por algum tipo de dor, algum tipo de sofrimento. Ontem eu trouxe esse exemplo aos meninos, assim que nós nascemos. O bebê, assim que sai da barriga da mãe, o pulmão começa a trabalhar. Então, ele respira. E, ao respirar, dói. Dói na criança, dói no recém-nascido. O recém-nascido, a primeira coisa que sente é dor. É dor, não é nem o amor, o quentinho, o leite da mãe, não. Já sente dor, por isso que chora. Por isso que a criança chora. Então, não há opção de sofrer ou não sofrer. Porque o sofrimento é uma realidade que está aí e eu preciso lidar com ela. Como é que eu lido, né? Então, o que é que está em jogo? Pois bem, falar da dor. A dor que é real. O sofrimento é uma realidade com a qual eu lido, eu me posiciono e não escolho. O que realmente está em jogo, então, é a opção de querer sofrer ou não sofrer? Não. O que está em jogo é o meu posicionamento diante desse posicionamento. O que está em jogo, como eu irei responder a esse sofrimento. O modo como eu sofro desrespeita a minha liberdade e a minha tomada de decisão. Aí é que está. Pensa aí, quais as ferramentas, então, se diz respeito à minha liberdade e à minha tomada de decisão. Então, é o como eu me posiciono, ou seja, você tem total liberdade para entender conscientemente que diante desse sofrimento, que ali é inevitável, mas diante desse sofrimento, quais ferramentas eu escolho para lidar com ele? É isso que está em jogo. É o como. Posiciono diante dele ou se eu viro as costas. Essas duas coisas estão em jogo. O fato do sofrimento fazer parte da condição humana, situações que batem na tua porta, uma realidade que te acomete, te faz pensar se diante dele eu vou lidar com o sofrimento olhando de forma triunfal ou de forma trágica. Se ao tratar meu sofrimento de frente, vai ser o quê? Um triunfo. Se eu der as costas, eu me distanciar, isso vai crescer, isso vai virar uma bola de neve. Vai acontecer coisas que talvez não aconteceria se você tivesse lidado de primeira com ele. Pode aparecer coisas aí muito mais graves, porque você decidiu dar as costas. E aí algo se tornou muito mais trágico do que já é, do que está sendo. Então, preste bem, quais as ferramentas você está utilizando, se são suficientes, o que é que eu posso fazer, o que é que eu posso mudar, o que é que eu posso buscar mais para lidar com o que está acontecendo na minha vida, diante dessa minha situação aqui, que eu estou diante dela. Ou será que eu estou virando as costas para isso? Qual o tamanho desse problema? Qual o tamanho desse problema que eu estou dando aqui? Do mesmo jeito que temos as conquistas, que temos as vitórias que acontecem, nós temos aí o sofrimento. Vemos sentido nas conquistas, nas vitórias, demais, ficamos felizes. Precisamos do sofrimento para encontrar esse sentido? Não. A gente não precisa sofrer para encontrar sentido na vida. Mas é real, é uma realidade. E se acontece na nossa vida, é porque é possível encontrar sentido, mesmo diante da maior tragédia da nossa vida, mesmo diante da pior coisa que está acontecendo na nossa vida. Existe aí, então, duas faces, né, que eu trouxe, duas opções de sofrer, o trágico e o triunfal. Aqui está também o nosso campo de escolha, aqui também está o que nos cabe. Estar diante do sofrimento, gente, e não conseguir extrair dele o sentido,
né? Não negando esse sofrimento e não conseguindo fazer essa experiência com logos, né? Somente aí restando o desespero, você está lidando com esse sofrimento de forma trágica, diz Frank. E lembra, sabe qual é a equação que Frankl traz sobre o desespero? Desespero é igual a sofrimento sem sentido. E o desespero aí vira uma bola de neve. Você se perde e aí não consegue lidar autenticamente, né, conscientemente com a situação. Essa é a forma trágica de lidar com o sofrimento. É não conseguir extrair dele esse sentido, negando, se vitimizando. Essa é uma das piores coisas, talvez, que você pode aí se colocar diante dessa sua realidade, diante da realidade. Se vitimizar, negar esse sofrimento. Mas quando é que o sofrimento ele é triunfal? Quando eu realmente lido com ele de frente, quando eu realmente eu aceito, eu busco compreender, eu busco as ferramentas, como eu disse, eu não trato como desespero, eu não nego, eu tento aí buscar o melhor caminho, a melhor maneira para lidar com isso que eu não esperava. Mas se está acontecendo, eu recebo, eu abraço. Se está acontecendo é porque você é capaz. E se você é capaz é porque tem coragem. Uma coisa também que me traz muito quando eu estava estudando esse tema é a coragem. Quando você lida com algo, seja ele o que for, né? O sofrimento que for, porque também não vamos medir o sofrimento do outro, claro. Mas seja lá o que for, quando você lida com o seu sofrimento, é porque você tem coragem. Você sai desse papel de vítima, desse papel de não sei, eu não sei o que é que eu vou fazer, eu estou perdido. Não. E se centra no campo e vem para o meio de campo jogar a vida, jogar o jogo da vida. A sua própria vida é que está em jogo. E aí, lidando com isso, eu busco as melhores maneiras, o melhor jeito. A ajuda também é uma das coisas que é sinônimo de coragem, é você ter coragem de pedir ajuda, assumir que não consegue sozinho lidar com isso também. Porque se você nega, se você também, por exemplo, se faz de vítima, você vira as costas, você também não tem coragem de pedir ajuda, por exemplo, talvez. Mas coragem. Quem lida com o sofrimento de frente exerce aí esse ponto importante, né, da personalidade, né, de ter coragem. E o que Frankl nos ensina nos campos de concentração também, que transforma, acima de tudo, acima da coragem, acima de qualquer outra coisa, é que faz o sofrimento ser um triunfo, de fato, é quando esse sofrimento, ele é dado. É um sofrimento, ele é transformado em uma oferta. Aqui está o ponto que para mim é muito importante e bonito. Muito, muito bonito. Quem de nós, se estivéssemos no campo de concentração, faria algo desse nível? Eu não. Eu mesmo não faria, não. Então, o fazer do sofrimento uma oferta. Sofrer por amor a alguém. Transforma esse sofrimento um triunfo. Foi isso que Frankl fez, foi isso que Frankl colocou ali diante dos olhos dos outros prisioneiros e os ensinou e nos ensina. Nesse parágrafo aqui em específico. Mencionei aquele companheiro que, no final de sua estrada, no campo de concentração, propusera ao céu um pacto, que seu sofrimento e morte poupassem de uma morte atormentada a pessoa por ele tão amada. Para esse homem, sofrimento e morte não eram sem sentido, mas sim foram dotados do mais profundo sentido em sua função de sacrifício. Então ele pede assim: meu Deus, que se eu estou aqui sofrendo, acometido por isso, se esse é o meu destino,
que aos outros, seja os outros, o sofrimento do outro seja poupado, que eu sofra mais, e não o outro, e não a pessoa amada. Esse meu sofrimento poupará o outro. Perdão aí que está sem a página, esse parágrafo e toda a minha fala, né, foi baseada no livro Em Busca de Sentido, que é um livro que ensina muito e fala muito, não só da experiência, claro, mas ensina, de fato, esse sofrimento, como lidar com ele, como olhar para ele, né, diante do sofrimento. Então, finalizo minha fala com essa reflexão, né? O sofrimento, ele é transformado, ele se torna um triunfo quando a gente oferta, né? A gente faz essa oferta por amor, amor a alguém. E então, pessoal, esse vídeo lhe ajudou na compreensão sobre o que é o sofrimento? Deixa aqui nos comentários, certo, suas dúvidas e questionamentos para a gente saber. Estaremos lendo tudo. E, desde já, muito obrigada por assistirem até o final. Aproveitem e assistem também os outros vídeos já postados aqui no canal, certo? Muito obrigada e até a próxima quinta-feira com mais um vídeo aqui no canal da Escola do Sentido. Um abraço.